Oi gente, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo do Aventuras na Leitura. Eu sou a Kelly e hoje eu vou mostrar pra vocês os livros que eu ganhei, que eu recebi e que eu comprei no mês de janeiro. Chegou muita coisa incrível por aqui, eu queria dividir com vocês, né, esse momento aí, para mostrar e para aproveitar para indicar, né, alguns livros. Eu fiz trocas, eu ganhei livros, então tem muita coisa bacana. Eu recebi alguns presentes de duas inscritas aqui do canal e eu queria mostrar pra vocês. O primeiro deles eu ganhei da Maria Silva, que foi Os Segredos de Lady Churchill, do Charles Hyman. A Vida Turbulenta de Jenny Jerome, mãe de Churchill. Esse livro então vai contar um pouco da história da Lady Churchill, um pouco da sua vida política como esposa de um líder político, como mãe de um líder político, e também um pouco da sua vida amorosa, que era bem turbulenta, né? Então eu tô bem curiosa para conhecer um pouco mais dela e da sua história. Acredito que pode ser um livro bem polêmico, então eu gosto muito de biografias e uma das minhas propostas esse ano é procurar ler mais biografias. Eu acho que essa daqui também é uma boa oportunidade. Os próximos dois livros eu ganhei da Ana Paula, que também é inscrita aqui do canal. Inclusive eu mostrei os livros no vlog que eu fiz aqui, o último vlog que saiu, e ela me deu O Morreste-me, do José Luiz Peixoto, que estava na minha lista de desejados há muito tempo. Que ele relata a morte de seu pai, o momento do luto. De certa forma, faz uma homenagem, resgatando várias memórias dele com seu pai. Então, é um livro que eu sei que eu devo me emocionar bastante. E eu pretendo ler ele ainda em fevereiro. E o outro livro que ela me deu foi O Paraíso São os Outros, do Walter Ugumãe. O Walter Ugumãe é um autor que eu quero muito conhecer a escrita esse ano. E calhou, né, dela me mandar também um livro dele, então com certeza será lido ainda esse ano. E eu tô bem curiosa para conhecer um pouco da escrita desse grande escritor português contemporâneo. Da tag Curadoria, eu recebi, os assinantes receberam, A Velocidade da Luz, do Javier Cercas. E eu não vou falar muito sobre esse livro aqui, para não ficar muito longo. Quem quiser saber um pouco mais sobre ele, sobre o que veio na caixinha de janeiro, é só conferir o unboxing que eu gravei aqui pro canal. Vou deixar linkado nos cards e na descrição também. Antes de continuar, eu queria pedir para você que ainda não é inscrito no canal, se inscrever, curtir o vídeo, porque assim você me ajuda muito a divulgar o canal e ajuda também no crescimento dele. Em janeiro rolou um evento incrível que foi o Litera RJ, o Litera Rio, organizado pela galera do Litera Caxias, né? Esses jovens que eu tenho um carinho muito grande, que começaram aqui em Caxias com o Litera Caxias e ainda continua. O Litera Caxias já vai para a 8ª edição. Foram para São Paulo fazer o Litera SP, Litera São Paulo. E em janeiro foram para o centro da cidade. E na Biblioteca Parque Estadual aconteceu a primeira edição do Litera RJ. Foi incrível, gente. E eu comprei 2 livros da editora Malê lá. O primeiro deles eu estou lendo, eu acredito que até o dia que eu postar esse vídeo eu já terei concluído a leitura, que foi O Crime do Cais do Valongo, da Eliana Alves Cruz. Eu sempre me interessei muito pela história do Cais do Valongo, desde a época que eu estudei na faculdade, porque até então eu costumava passar pelo Cais do Valongo, no centro do Rio, perto do Hospital do Servidor, sem imaginar o que era aquilo. Então eu fui descobrir bem depois. E agora na Faculdade de Letras a gente fez um estudo de campo e fomos até o Cais do Valongo também. E é muito interessante conhecer a história do lugar. Era ali que chegavam os escravos vindos da África. Então é um lugar que a gente resgata a memória do sofrimento, da exploração dos escravos que vieram da África. E aqui a Eliana resgata um pouco dessa história também. E eu consegui autografar o meu livro lá, porque a Eliana participou de uma mesa de bate-papo, de uma roda de conversa, foi interessantíssimo também. Eu tô gostando muito da leitura, então logo logo a gente conversa sobre esse livro. E outro livro que eu comprei lá, era um livro que eu queria há bastante tempo, que foi a biografia da Carolina Maria de Jesus. Então é o Carolina, uma biografia do Tom Farias. Eu li O Quarto de Despejo, é um dos meus livros favoritos, um livro que me impactou muito como leitora, como pessoa também. E eu quero muito conhecer mais sobre a história dessa grande mulher que foi a Carolina Maria de Jesus. No evento também o meu amigo Alex, do canal Bookaholic, foi sorteado, ganhou o livro e me presenteou com esse livro que ele ganhou, que foi o Grandes Poetas do Século XXI, o livro oficial do Sarau Poesia e Arte,
organizado pelo Leandro Ervilha e pelo Márcio Muniz. Então é um livro de poesias de escritores contemporâneos e eu gosto muito de poesia e de literatura contemporânea. Recebi da Companhia das Letras 2 livros. Um deles eu concluí a leitura e é de poesia também, que foi O Dentro da Noite Veloz, do Ferreira Goulart. Muito interessante porque eu levei esse livro para uma viagem que eu fiz, só que eu não levei lápis e nem post-it. Eu não consigo ler poesia sem marcar, sem escrever. E ninguém tinha um lápis para me emprestar aonde eu fui. Então, e não tinha lugar para comprar também. Então, eu acabei escrevendo algumas coisas de caneta e acabei fazendo algumas dobras nas páginas. E aconteceu com esse livro aqui algo que eu não costumo fazer nunca, que é escrever de caneta. Eu gosto muito de escrever, de rabiscar os livros, mas de caneta não, porque se um dia eu quiser passar o livro pra frente, não tem como apagar as minhas observações. Não que isso me importe, mas talvez importe pra quem eu dei o livro. Enfim, é coisa da minha cabeça. Mas O Dentro da Noite Veloz é um livro de poesias, então, do Ferreira Goulart, incrível. Tem poesias aqui que eu não conhecia, algumas já se tornaram favoritas, que foi justamente as que ele fala sobre o período da ditadura militar, da ditadura civil-militar aqui no Brasil. E vale muito a pena conhecer a poesia do Ferreira Goulart, porque é incrível. Recebi também da Companhia das Letras O Ritmo Louco, da Zadie Smith. Eu não conhecia a autora e conheci através desse livro. E esse livro diz assim: uma reflexão vigorosa sobre identidade e pertencimento através da história de duas amigas apaixonadas por música, escrita por uma das autoras mais importantes da atualidade. A autora nasceu na Inglaterra, em Londres, e o livro então vai trazer a história de duas garotas, filhas de negros com brancos, que se conhecem nas aulas de dança do bairro. Ambas sonham em ser dançarinas, mas apenas uma, Tracy, é verdadeiramente talentosa. A outra narradora é introspectiva e cheia de ideias sobre ritmo e identidade, sobre música e raça, sobre o que torna uma pessoa realmente livre. Mesmo com as diferenças, a conexão entre elas é imediata, uma amizade intensa que termina de forma abrupta, mas que nunca será esquecida. Então é um livro que me despertou minha curiosidade por não conhecer a escritora e pela temática também, que eu achei bem diferente. Troquei algumas coisas na loja da Tag com os créditos que eu fui juntando aí de quem assinou a Tag Experiências Literárias com o meu código. Caso você decida assinar a Tag Experiências Literárias, que é um clube de assinatura mensal de livros, você pode utilizar o meu código, que eu vou deixar aqui na descrição. Utilizando ele, você ganha R$35 para gastar na lojinha. E eu também ganho. Então eu fui juntando e troquei por algumas coisas bem bacanas. Bom, esses primeiros livros eu já fiz um unboxing aqui no canal, mostrei pra vocês, mas então eu só vou mostrá-los aqui pro vídeo não ficar muito longo. Eu resgatei na lojinha da Tag a obra completa do Raduan Nassar. Nunca li nada do Raduan Nassar, eu quero muito conhecer a escrita dele. Ele ganhou o prêmio Camões em 2016. Eu tô muito curiosa pra conhecer mais sobre a escrita dele. E esse livro aqui tem toda a obra dele, Lavoura Arcaica, Um Copo de Cólera, que são os mais famosos, dentre outras obras, outros contos. Resgatei lá também o Ninguém Precisa Acreditar em Mim, do Juan Pablo Villa-Lobos. Eu já li o Festa no Covil dele, se tornou assim um livro muito especial por ser diferente e pela escrita do Juan Pablo ser única, né? O Juan Pablo Villa-Lobos é um escritor mexicano. Eu gosto muito da cultura mexicana, são parênteses. E esse livro aqui contém traços autobiográficos. Resgatei lá também o Vulgo Grace, da Margaret Atwood. Eu li recentemente o conto da Aya dela e achei incrível, sensacional. E o Vulgo Grace também é um livro que dizem que é muito bom, inclusive já virou série na Netflix. E eu quero muito ler para poder assistir a série logo em seguida. Eu também comentei mais sobre ele no vídeo do unboxing. Já tem lá uma HQ que eu estou lendo agora em fevereiro, que é o Persépolis, da Marjane Satrapi. E eu já comentei também sobre ele, então no vídeo do unboxing assistam lá. Pra não ficar repetitivo, né? Toda hora eu tô falando isso, mas enfim, gente, assistam o vídeo do unboxing. E Persépolis são 4 livros, então essa edição da Companhia das Letras tem os 4 volumes reunidos, tá? Então é uma HQ muito bacana, que tem um conteúdo histórico. Resgatei lá também na lojinha da Tag, que já também comentei aqui. Gente, todos os livros que eu vou mostrar aqui que eu resgatei na lojinha da Tag, eu já comentei aqui, tá? Então eu só vou mostrar.
Resgatei As Três Marias, da Raquel de Queiroz. Esse ano a Raquel de Queiroz também está na minha meta de leitura, como autora que eu preciso conhecer. E eu pretendo ler esse ano o 15. Quem sabe As Três Marias também. Pra frisar que As Três Marias é um kit passado da tag que eu resgatei. Assim como o Limonov, do Emanuel Carreri, que também foi resgate lá da lojinha da tag, que é um kit passado. E é um livro cuja temática me interessa bastante. Assim que eu ler, a gente conversa sobre ele. Resgatei lá também O Outro Pé da Sereia, do Mia Couto. Eu preciso ler muito mais coisa do Mia Couto. Eu li Terra Sonâmbula há alguns anos, inclusive é um livro que eu tenho vontade de reler, pela importância que tem. Eu sei que hoje a minha maturidade como leitora é outra, então eu com certeza vou observar outros pontos naquele livro. E eu quero muito ler outras coisas do Mia Couto, que é um grande escritor moçambicano, um dos mais famosos. E por fim, eu resgatei lá a trilogia do Adeus, do João Anzanello Carrascosa. E, gente, então aqui vem um box com esses 3 livros da Alfaguara. Então temos aqui o Menina Escrevendo com o Pai, que é o primeiro volume da trilogia, e diz assim... Durante a infância e adolescência, Beatriz contou com a presença diária do pai, João. O relacionamento dos dois marcou profundamente a menina e o retrato criado por ela neste romance abre uma janela para o mundo particular e sensível dessa relação. O segundo livro, que é O Caderno de um Ausente, e na continuação, então, da trilogia, neste caderno, João, aos 50 anos, se torna pai pela segunda vez. A chegada de Beatriz faz com que ele passe a se preocupar com o futuro. E assim, e aí tem os desdobramentos, né? Esse livro aqui foi finalista do Prêmio Jabuti de 2015. Por fim, o último volume da trilogia, que é A Pele da Terra. Setas que guiam o caminho de Mateus e João, pai e filho. O caminho percorrido por eles é o de Santiago, mas também é um caminho interior para o passado. Após se separar de Gisele, Mateus passa pouco tempo com o filho e espera ansioso pelos momentos que podem desfrutar juntos. A peregrinação para a Compostela é um dos períodos mais íntimos da relação dos dois, e foi esse momento que Mateus escolheu relembrar. Carrascosa é outro autor que eu quero conhecer, que eu não li nada ainda, e eu sei que as obras dele, a escrita dele é muito interessante pelos comentários que eu vejo, então pretendo ler, começar a leitura dessa trilogia aí logo logo. Terminando, porque esse vídeo deve ter ficado enorme, mesmo tendo acelerado, vamos ver. Os últimos 3 livros que eu vou mostrar pra vocês, eu troquei na feira do livro que tá tendo aqui na minha cidade. E me levou uma reflexão essa troca. Inclusive, acho que eu comentei no último vlog que saiu aqui no canal. Vou deixar linkado pra vocês, onde eu falei um pouquinho sobre o que eu tava sentindo no momento. Porque eu levei vários livros, eu levei acho que 6 livros pra trocar. E, na verdade, eu queria vender, não queria trocar. Porque eu já tô com muito livro aqui pra ter mais livro, né? Então, no momento, eu queria vender. Porém, o livreiro não aceitou comprar. Eu levei livros como Primeiras Histórias, do Guimarães Rosa, O Nome da Rosa, do Humberto Eco. E agora eu não me recordo mais os outros, mas eu levei livros muito bons. Enfim. E alguns clássicos, né? Então, ele não quis comprar porque ele disse que aqueles livros não vendem. O que vendem são livros do momento, como A Sutil Arte de Ligar o Foda-se, como Textos Cruéis Demais para Serem Lidos Rapidamente, entre outros. E eu não leio esse tipo de livro e não compro também. Então, a ideia dele meio que ficou, assim, generalizada. A ideia de que as pessoas não compram clássicos e não leem clássicos ali naquela feira, eu acho que não é muito certa. Tanto que eu tenho amigos que vivem postando fotos no Facebook de clássicos que compraram, que garimparam lá. Mas enfim, isso é só um parênteses que me fez refletir um pouco. E como eu não queria voltar com os 6 livros pra casa, eu perguntei a ele se eu podia trocar. Ele falou que eu poderia. Então, no balcão lá de livros pra troca mesmo, eu troquei por 3 livros, né? 2 livros, 1 livro. A cada 2 livros que eu levei, trocaria por 1 livro. Injusto, mas enfim, tudo bem. Então eu consegui garimpar lá, passei um tempinho lá, né, mesmo estando com pressa. Troquei pelos meus documentos do Alejandro Zambra. Do Alejandro Zambra eu já li o Bonsai, acho que é esse. E essa edição da Kozak Naif está bem preservada, então eu peguei ele pra ler. E é um livro de contos que diz assim: pelos 11 contos de meus documentos, um velho despótico, uma caricatura bizonha de ditador, imiscui-se pela vida dos personagens.
Volta e meia o leitor depara-se com a cara estropiada do general Augusto Pinochet, em frases de simplicidade apenas aparente. Aí fala as frases, enfim. Então, é um livro que tem traços históricos e políticos e é de contos. Então, eu tenho muita vontade de ler e eu tenho certeza que eu vou gostar. Troquei também pelo Faz-me Falta, da Inês Pedrosa. Nunca li nada da autora e sempre quis conhecer a escrita dela. E esse livro diz assim: Faz-me Falta é um marco na obra de Inês Pedrosa. Então, com uma linguagem sutil e envolvente, Inês compõe uma narrativa com duas vozes distintas, um homem e uma mulher, que se entrecruzam em breves monólogos e gradualmente nos apresentam sua intensa relação num estado indefinível entre paixão e amizade. Mas esses são personagens que dialogam num contato partido insólito, pois a mulher cuja voz inicia esse romance surpreendente morreu ainda jovem. É ela, no entanto, quem ampara seu companheiro da perda e da solidão. Entre as lembranças de encontros e desencontros, caberá a ambos dizer o que nunca puderam pronunciar em vida e curar antigas cicatrizes do passado. Eu tenho muita curiosidade em ler esse livro pela temática, né, pela escrita. E a Inês Pedrosa acho que faz isso muito bem. Pelo que eu já li também em resenhas, em comentários aí, então talvez eu encaixe esse livro nas minhas próximas leituras. Por fim, mas não menos importante, eu troquei também pelo Arroz de Palma, do Francisco Azevedo, que é um livro que eu tenho vontade de ler há bastante tempo, desde o lançamento, na real. Diz assim: Antônio, aos 88 anos, está preparando o almoço que será servido à família, finalmente reunida após muito tempo. Enquanto combina os ingredientes, vão se misturando em sua mente as histórias que tia Palma, irmã de seu pai, lhe contava. A partir das lembranças deste personagem, o autor, Francisco Azevedo, narra a saga de uma humilde família portuguesa imigrante que chega ao Brasil cheia de sonhos e projetos e que aqui aprofunda raízes, cresce e dá frutos. Então, acho que é um romance que eu vou gostar bastante de conhecer também. Como vocês viram, janeiro foi recheado de livros incríveis. Eu só preciso de mais tempo para poder lê-los, né, ler todos os livros que estão se acumulando, enfim. Mas conforme eu ganho, conforme eu recebo livros, eu dou também ou vendo, né? Então, nas minhas férias eu fiz aí uma limpezinha na minha estante e a cada ano eu procuro fazer isso e vender e dar e doar alguns livros, né? Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no canal, de curtir o vídeo e de me acompanhar nas redes sociais. A gente se vê na próxima. Até lá. Tchau, tchau.